Aleluia, glória a Deus. A paz, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, amados ouvintes, estou aqui mais uma vez nesse dia, pela misericórdia de Deus, para trazer uma pequena palavrinha, uma mensagem para a nossa edificação e reflexão espiritual, amém? Para que nós estejamos preparados para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. E hoje, pela misericórdia de Deus, que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, venha me instruir, venha falar com vocês acerca da palavra de Deus, amém? Então hoje eu quero falar sobre a vida depois da morte, do outro lado da vida, amém? Do outro lado da vida, ou seja, a vida depois da morte do corpo. Então, antes de nós entrarmos na palavra de Deus e ver como é a vida do outro lado, vamos entender uma coisa. As pessoas, podemos dizer assim, que a maioria das pessoas acham que morreu, acabou, que quando a pessoa morre, ela deixa de existir. Morre o corpo, a alma e espírito, tudo junto, amém? Mas não é bem assim. Se morresse e acabou, Jesus não precisava ter morrido naquela cruz, por mim e por você, por todos os homens, para nos libertar do pecado e da morte. Então, tem muitas pessoas seguindo doutrinas de demônios, cujo homens, pessoas, almas, estão instruindo elas em uma heresia, ou seja, na distorção da palavra de Deus. Então as pessoas têm escutado muitas coisas, historinhas, fábulas, contos de fadas acerca da vida depois da morte. Então, a vida começa, na verdade, assim que a pessoa morre, a vida começa. Amém? Então, essa vida aqui na Terra é uma vida passageira, momentânea e temporária. Tudo passa. Você já se perguntou por que nós envelhecemos? Por que nós adoecemos? E com isso viemos a óbito? Falecemos e somos enterrados? O corpo? Tudo isso, a morte, as doenças, todo o mal que existe, é derivado do pecado, do querubim ungido que caiu, que se chama Lúcifer. A tradução do seu nome no latim é estrela da manhã. Amém? Então ele se corrompeu pelo pecado devido ao orgulho em seu coração. E com isso ele foi derribado, lançado de lá para cá. Então ele conseguiu fazer com que nossos pais, Adão e Eva, pecassem contra Deus. E com isso a morte veio para todos nós. Todos nós somos pecadores já de nascimento. Um bebê já tem pecado. Mas se ele morrer, vier a morrer, não irá para o inferno. Por quê? Porque, embora ele seja um pecador, ele tem o pecador original e gerado pelo pai e pela mãe dele, ele não irá para o inferno. Por quê? Porque ele não tem consciência dos seus atos, seus pensamentos, ou seja, não tem maldade no coração do bebê. Mas, porém, a partir do momento que ele tiver consciência, tiver discernimento, saber a diferença entre o mal e o bem, a salvação está correndo para ele também, amém? Mas o que nós temos ouvido por aí são muitas mentiras, heresias, até mesmo pastores, profetas têm introduzido para as pessoas almas
uma distorção em relação à verdade da palavra de Deus. Que morreu, acabou, a pessoa será aniquilada, ela deixará de existir. Isso é mentira do diabo. O que morre é o seu corpo. Por isso ele adoece, envelhece e morre. É enterrado no cemitério. Por quê? Porque o corpo é mortal, o corpo é perecível. Mas você não é um corpo, e sim uma alma, pessoa. E também tem espírito humano. O espírito humano que dá vida para a alma. Por quê? Porque através do espírito humano, o Espírito Santo ministra, cuida dela da sua alma. Amém? Então as pessoas estão morrendo aos milhões, milhares de pessoas por, por esse mundo, pelos quatro cantos do mundo. As pessoas têm ido para o inferno, para o Hades, lugar de tormento eterno. Por quê? Porque as pessoas não querem ouvir o verdadeiro evangelho da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, se você ouvir uma pessoa falar que o inferno é aqui, que o diabo não existe, muito menos que morreu, existe vida após a morte do corpo, é mentira do diabo. O diabo existe, o inferno existe e também a misericórdia de Deus existe para nós. Amém? Então, vamos lá, para nós entrarmos na palavra de Deus. O corpo morre, amém? Você, alma, pessoa, não morre. O que morre é a veste da alma, a embalagem, chamada corpo, barro, pó, embalagem, amém? Mas quando uma pessoa morre, morre o corpo, a alma não, amém? Então você deve se preocupar com a sua alma. Ela é valiosa para Deus. Deus deseja a sua alma, a sua pessoa, para poder dar para ela vida, vida com mudança, vida eterna após a morte física do corpo. O diabo deseja a sua alma para castigá-la, para afligi-la e para fazer com que ela vá para o lago de fogo após o inferno ser lançado nele também. Por quê? Porque o diabo, Satanás, a besta, falsos profetas, falsos cristãos e todos aqueles que morreram em pecado e todos aqueles que recusaram a salvação que está em Jesus Cristo serão lançados também juntamente com Satanás no lago de fogo, onde o fogo não se apaga, o bicho não morre, e ali haverá trevas, sofrimentos, ranger de dentes, amém? Não haverá pai nem mãe, ninguém, não haverá misericórdia ali. Ali é um lugar de castigo eterno, para sempre. Então, enquanto ainda nós estamos vivos, nós temos condições de escolher um caminho para que nossa alma venha seguir após a morte física do corpo. Por quê? Porque aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz assim: está ordenado ao homem morrer uma só vez. Vindo depois disso o quê? O juízo. Se é o paraíso, seja Abraão morar com Deus para sempre na glória, ou a sua alma seguirá para baixo, para o inferno, para o Hades, lugar de tormento eterno. Então, se você tem pecado, se arrependa hoje. Peça perdão para Deus. Por quê? Porque ainda enquanto nós estamos vivos, temos um advogado para com Deus, o Pai. Jesus Cristo justo. Ele nos defende contra todos os acusadores. Mas isso só tem validade, crédito,
na vida daqueles que aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, tem falsos pastores, falsos profetas e falsos pregadores que estão introduzindo heresias, mentiras, falsidades, distorcendo a verdade de Deus, cujos demônios estão por trás, doutrinando essas pessoas para contaminar sua mente, para que você tome o caminho da perdição, do inferno. Jesus não quer que você vá para o inferno. Jesus quer que você more com Ele na glória, um lugar de paz, felicidade, alegria sem fim. Ali não haverá doenças, pestes, pobreza, miséria. Amém? Tormentos. Ali é um lugar de alegria, felicidade sem fim para sempre. Mas isso só tem validade, crédito em sua vida, se você se entregar em corpo, alma e espírito para Jesus Cristo habitar em você, te conduzir no caminho perfeito. Amém? Glória a Deus. Então agora nós vamos entrar na palavra de Deus. Amém? Como é do outro lado da vida? Será que de fato morreu, acabou? Ou existe vida depois da morte? Como é do outro lado da vida? Então nós iremos ler um versículo, vários versículos, de duas pessoas, de dois personagens que estavam nesse mundo, que ambos tomarão caminhos diferentes, distintos. Amém? Então isso aqui é uma prova verídica, real. Amém? Que de fato existe vida do outro lado da vida, ainda existe vida. Ou a pessoa está em vida, ou a pessoa está em tormento. Amém? Então vamos ler. Então vocês abram a palavra de Deus no Evangelho de São Lucas. Amém? Evangelho de São Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19 em diante. Amém? Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículo 19 em diante. O título diz assim: Parábola do rico e Lázaro. Parábola é um meio pelo qual a pessoa usa para explicar, exemplificar algo que de fato é real, que de fato pode acontecer. Geralmente Jesus, em suas parábolas, ele não usa nomes de pessoas, mas nesse caso ele usa nome de pessoas, nomes próprios. Isso significa que é real, aconteceu, é verídica. Isso aqui é um alerta para você, para nós, para que nós estejamos preparados. Porque não acaba a vida depois que morre o corpo. A vida apenas começa para o bem ou para o mal, para a bênção ou para a maldição. Amém? Então a escolha é sua. Vamos lá. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Esse é o primeiro personagem. Aqui já se diz a respeito que ele era rico, tinha uma vida alegre. Amém? Era próspero. Tinha uma vida financeira boa, agradável e perfeita aos seus olhos. Amém? Vamos agora ao segundo personagem, pessoa. Diz assim: havia também um certo mendigo chamado Lázaro,
que jazia cheio de chagas à porta daquele. Olha só, um era rico, tinha tudo. Uma vida confortável, uma vida agradável, e uma vida perfeita aos seus próprios olhos. O outro, por outro lado, era pobre, e além de ser pobre, estava doente. Amém? Continuando. E desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Pobre e miserável, ele olhava. Olha só o mistério. Ele ficava contemplando, olhando, mirando para o rico. O rico não se compadecia do pobre. Amém? Então ele era pobre, miserável e doente. Estava no chão. Amém? Caído. E os cães vinham lamber-lhe. Isso significa que ele estava no estado como um animal, no chão, no pó. Então vamos lá. Agora que entra do outro lado da vida, agora vamos entender mais claramente. 16, versículo 22. Olha só. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Olha só, o mendigo pobre e miserável morreu. E ele foi levado pelos anjos do Senhor para o seio de Abraão. Esse Abraão não é Abraão pai de Isaac, e avô de Jacó e bisavô de José do Egito, não. Abraão aqui no caso aponta para Deus Pai, amém? E o seio, o que é seio? É um lugar onde há alimento, onde há aconchego, onde há paz, onde há tranquilidade. Quando o bebê chora, o que a mãe faz? A mãe pega o bebê, coloca entre os seus seios e dá de mamar para ele. Alimenta um leite rico em vitaminas. É aquele leite irá sustentar o bebê. Amém? E com isso ele irá parar de chorar. Olha o mistério. Então, no paraíso, na glória de Deus, você estará num lugar gostoso. Amém? Maravilhoso. Se você não teve riquezas aqui, lá você terá. Se você tem uma doença aqui, lá você será são. Amém? Se aqui você foi humilhado, lá você será exaltado. Se aqui você foi pobre, lá você será rico. Amém? Então, seio de Abraão é o paraíso, é a glória. É tudo aquilo que você não teve na terra, você terá na glória com Deus. Mas isso se faz conforme as suas obras aqui na terra. Amém? O que você tem plantado? Você tem plantado o bem para colher o bem? Se você plantar o bem, você colherá o bem. Mas se você plantar o mal, você colherá o quê? O bem? Não. Está meio mal. Amém? Continuando. É 23. Olha só. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, está no plural, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então aqui, o que aconteceu nesse caso? Ambos estavam vivos. Ambos tiveram destinos diferentes, distintos, um do outro. Amém? Um morreu, foi levado pelos anjos do Senhor para o seio de Abraão, para a glória. O outro foi sepultado o quê? O corpo.
E ele já apareceu onde após a morte física do corpo? No Hades, no inferno, lugar de tormentos. Vamos entender porque essa palavra está no plural, tormentos. Vamos entender. Então, o inferno aqui no caso, o Hades, ou Hades, é um lugar intermediário. Por quê? Entre o céu e o inferno é um lugar intermediário. Por quê? Porque o rico conseguia ver Lázaro no paraíso, na glória. Amém? Então, o que que acontece quando a pessoa acaba de morrer? Quando uma pessoa morre, o que que acontece? O corpo morre, o corpo é velado e sepultado. Vai para o cemitério. A alma, pessoa que é você, ela tem um destino a seguir após a morte do físico do corpo. Conforme o destino que você tomou, que você traçou, que você seguiu nessa terra, a sua alma terá um destino. Se você morreu com Jesus, no caso aqui do Lázaro, foi para a glória, mas o corpo dele foi para a terra, foi enterrado. E o rico? O rico, ele foi sepultado e enterrado no cemitério. E a alma dele já apareceu aonde? No inferno, no Hades, lugar totalmente eterno. Então não existe purgatório, onde a sua alma fica ali sofrendo, até que você pague a sua dívida de pecado. Não existe purgatório. Não existe reencarnação. Você não volta em outra pessoa, em outra vida. Não existe. Isso é mentira. Isso é heresia. É antibíblico. Amém? Então, nós temos um destino a seguir. O destino do rico foi Hades, inferno, porque ele era rico, mas não se compadecia do pobre. Não se lembrava de Deus, não se entregou para Deus. Irmão, como é que você sabe que ele foi para lá devido a esse motivo? Quando Jesus está pregando, chegou perto dele um mancebo rico. E esse mancebo jovem, rico, perguntou para Jesus: Bom mestre, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Jesus disse para ele: Por que me chamas bom? Não há ninguém bom, senão um só, que é Deus. Tu conheces os mandamentos? Aí ele relata que seguia todos os mandamentos. Jesus falou assim, e depois Jesus falou para ele: Vá e venda tudo que tem, vende, dá para os pobres, depois me segue. A palavra de Deus fala que ele saiu triste. Ele não quis ajudar os pobres. Ele não quis compartilhar com os pobres. Ele não quis doar para os pobres. Ele perdeu a salvação por quê? Porque ele preferiu as riquezas, mamon, do que a salvação que está em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Então, por esse motivo, nós temos base que o rico, nesse caso da parábola, foi para o inferno, porque ele foi semelhante ao mancebo rico. Por quê? Porque ele preferiu riquezas em prol do reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, vamos prosseguir. 24. E, clamando, diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu
atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar. E disse ele, o rico: rogo-te, pois, ó pai, que eu mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Que história triste, né? Então vamos lá. Vamos resumir. 2 homens, 2 pessoas, 2 almas. Pobre, um rico. Tiveram destinos diferentes. Amém? Então, o rico vivia para a riqueza. O pobre era pobre, porém se lembrava de Deus. Amém? Então eles morreram e tiveram um destino diferente. Por quê? Porque as suas obras aqui na terra dão testemunho de você na terra, lá na glória. Amém? Então, do outro lado da vida é assim: morreu, não acabou. Ou é glória para você, ou é tormentos eternos para você. Então, se você morreu hoje, eu deixo uma pergunta para você. Faz uma reflexão. Como você está com Deus? Como está a sua vida espiritual? Você tem sido como rico? Tem vivido para casas, carros, bens materiais, prosperidades, dinheiro, riquezas, mulheres, drogas, adultério, fornicação, pornografia, homossexualismo, lesbianismo? Você tem matado, tem roubado, está na macumbaria, na feitiçaria, no ocultismo, no satanismo, na bruxaria? Você está desviado? Você é mentiroso, fofoqueiro, orgulhoso? Você é idólatra, incrédulo? Se você morrer nessas condições, você também irá para o inferno, para o Hades, lugar de tormento, assim como rico, assim como aconteceu com o rico, acontecerá com você também. Então não se preocupe, faça como o Lázaro. Era pobre, porém se lembrava de Deus. Não se preocupava com as coisas do mundo. Vivia na sua humildade, simplicidade, mas se lembrava de Deus. Então, se você está vivendo na correria, na ilusão, no brilho, nas cores deste mundo, você irá para o inferno, assim como foi o rico. Então, se preocupe com a sua alma. A alma não morre. Nós iremos mostrar daqui a pouco um versículo que faz menção, amém? Sobre a alma.
que de fato a alma não morre. Amém? Então, você ainda está vivo. Você ouviu o relato do rico? Ele queria misericórdia. Ele queria que Deus tivesse compaixão para com ele, mas não tem misericórdia no inferno. Não tem perdão no inferno. Não tem graça. Não tem pai no inferno. Não tem mãe, não tem filhos, não tem papa, padre, pastor, pregador, profeta. Não tem Jesus Cristo. Não tem o Espírito Santo. Não tem a palavra de Deus, o verbo, Jesus, a palavra, o Logos de Deus. Então, não vá para o inferno. Por quê? Porque do outro lado da vida pode ser bênção ou maldição, alegria ou choro para você. Do outro lado da vida, a vida continua. Na bênção ou na desgraça. Na vida ou na morte. Na paz ou nos tormentos. Ali você sofrerá fisicamente e psicologicamente. Por quê? Porque você se lembrará de tudo que você fez na terra. Por quê? Porque até o momento da sua morte, você se lembrará de tudo que você viveu nesta terra. Você terá recordações dos seus familiares que te chamaram para aceitar Jesus, para ir na igreja, para abandonar, rejeitar o pecado e você não quis. Para sempre você terá recordações, acabou. Por outro lado, quem vai para a glória não se lembra de nada deste mundo. Por quê? Porque em Apocalipse diz que as lágrimas serão enxugadas, ou seja, a sua memória será limpa de tudo que você passou de ruim no mundo. Você terá uma nova consciência, mente, amém? Um corpo glorificado. Antes do pecado, nossos pais eram vestidos de glória. Então você terá um corpo que era como seu pai Adão antes do pecado. Por isso que a Bíblia fala que Jesus é o segundo Adão. Jesus veio resgatar a vida que Adão havia perdido ali no jardim do Éden, devido ao pecado, que é aquela serpente que Satanás introduziu e enganou a ele. Amém? Então, do outro lado da vida é assim. Não tem como você voltar a este mundo para se arrepender dos seus pecados. Você pode se arrepender enquanto ainda você está vivo. Morreu, acabou. Aos Hebreus 9:27 está ordenado o homem morrer uma só vez. Vindo depois disso o quê? Misericórdia, graça, perdão, amor, salvação? Não. Condenação eterna da sua alma no inferno, o lugar onde você sofrerá. Não tem sol, não tem alegria, é tormentos eternos, fisicamente e psicologicamente também. Não vá para o inferno. Do outro lado da vida é assim. Morreu, não acabou, a alma não morre, o corpo morre, amém? Então vamos ler um versículo
acerca da alma, amém? Que de fato a alma, a pessoa não morre, e sim o corpo, amém? Vocês abram a palavra de Deus no Evangelho São Mateus. Evangelho São Mateus, capítulo 10, versículo 28. Diz assim: E não tem mais os que matam o corpo, e não podem matar a alma, temeantes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. O próprio Senhor Jesus falando: não tema os que matam o corpo. Várias coisas matam o corpo: um tiro, uma facada, uma doença, um atropelamento, um suicídio, várias coisas matam o corpo. Mas não pode matar a alma. Você é uma alma, uma pessoa. Jesus está falando para você: tema Deus, respeite Deus, acate, siga, pratique e aplique a palavra de Deus em sua vida, pois Ele tem poder para pegar o seu corpo e a alma e lançar ambos no lago de fogo, no Guiena, onde o fogo não se apaga e o bicho não morre. Amém? Aqui já está falando da segunda morte. Amém? Então, tem respeito de Deus. As pessoas não querem Jesus. As pessoas estão rejeitando a misericórdia de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mas se você que está vindo dessa palavra de Deus hoje, ouvirá, não aceitar e morrer em pecado, você pode estar certo que você irá para lá, para onde o rico está também, a sua alma, no inferno, no rato lugar de tormento. Mas se você se arrepender e aceitar Jesus como seu único ser Salvador da sua vida e tentar viver em sua palavra, você irá para onde o pobre está, Lázaro, no seio de Abraão, na glória, um lugar de felicidade, de alegria, de paz, sem fim, para sempre. Mas a escolha é sua, amém? Então vamos terminar. Então a palavra de Deus para vocês hoje foi esta: do outro lado da vida, a vida continua, na glória ou no tormentos, no céu ou no inferno. Faz como pobre, seja pobre aqui para ser rico lá. Não seja como o rico, quis ser rico aqui, foi pobre lá, no inferno, no Hades, lugar de tormento eterno. Então se arrependa dos seus pecados. Por quê? Porque do outro lado da vida, a vida continua. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês e a família. Coloque suas mãos sobre suas cabeças, feche os olhos. A bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém, amém. Amém, Senhor Jesus maravilhoso. Glória a Deus. Não vá para o inferno. Não vá para o inferno, para o rato, lugar de tormento eterno. Venha para Jesus.